Olá, pessoas queridas, muito bem-vindos ao Domingo com Mantras. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu e Vânia Bosch estávamos conversando que a gente sempre vem aqui nos alimentar, né? Os convidados, a Carol, é uma graça de pessoa e a gente sempre troca figurinhas aqui. Nós temos muito satisfação, né? Nessa troca que a gente recebe dos participantes e das pessoas que também vêm aqui, né, dos palestrantes e dos participantes. Então, só para dar uma geralzinha assim, do Domingo com Mantras, eu e a Vânia Borges, né, minha parceira aqui, tivemos a ideia de fazer esse projeto depois que nós fizemos um curso de sânscrito para mantras com o Guru Sivananda. Nos conhecemos virtualmente há 3 anos atrás, na comunidade do Despertar, da Márcia De Luca, que é apoiadora desse projeto, e começamos a convidar as pessoas para vir aqui falar dos mantras, é, compartilhar, né, as experiências delas. E hoje a gente está recebendo aqui a Carol Vaz, e eu vou ler um pouquinho sobre a biografia dela. Uma pessoa assim encantadora, né? A Carol Vaz é professora de yoga e de dança indiana, estilo Odissi. É bacharel em dança pela Universidade Federal de Uberlândia e estudante de canto no Conservatório Estadual de Música de Uberaba. Pós-graduada em neurociências pela Faculdade Uninter, uma propositora excêntrica de vivências corporais e criações artísticas que vislumbram um contato com a natureza como fonte inspiradora. Em uma constante busca por percepções mais sutis da consciência, Carol encontrou o yoga, uma forma organizada de continuar desvendando as deflagrações trazidas pelo corpo que dança, canta e interpreta. E hoje a Carol vai falar sobre o poema em sânscrito, a canção de Ninar, da rainha Madalasa. Então, muito bem-vinda, gratidão por estar aqui com a gente hoje, Carol. Eu que agradeço pelo convite, pela energia que vocês estão movimentando aí no mundo. Muito legal mesmo esse projeto, porque os mantras são realmente uma ferramenta maravilhosa, né, que nós temos aí a nosso dispor e que nem todo mundo conhece, nem todo mundo pratica. Por às vezes falta mesmo de divulgação e de conhecer, né, a ação prática que os mantras têm na nossa vida. Então, eu vou começar falando um pouquinho dos mantras de forma geral. A palavra mantra, ela vem da junção de dois prefixos, man, que também dá origem à palavra manas, que significa mente. Então, man a gente pode associar com mente. E tra está relacionado com o processo de controle, de direcionamento. Então, mantra estaria significando literalmente um instrumento para direcionar a mente, um instrumento que ajuda a controlar a mente. E é exatamente isso que os mantras, né, quando bem utilizados, fazem isso com os nossos aspectos de pensamento. Porque o normal é a nós estarmos pensando pensamento que não tem muito controle, que foge um pouquinho do nosso controle. Mas quando a gente insere um mantra lá na mente, a gente ocupa espaço de outros pensamentos. Então a gente consegue deixar de pensar por alguns instantes e repetir aquelas palavras, né, que podem ser Bidya mantras, só sílabas, mantras bem pequenininhos, como é o caso do Om, né, o conhecido mantra Om. O Om é um Bidya mantra, um mantra raiz, semente, né, um mantra pequeno.
Nós temos os mantras que são frases, que são muito utilizados tanto pela cultura hinduísta, budista, jainista, mas também temos mantras que são maiores, são poemas, né? Que é, por exemplo, o caso do mantra que eu escolhi trazer hoje para nós, o mantra da Rainha Madalassa, que daqui a pouco eu já vou falar um pouquinho mais. Mas em todos esses casos, é muito interessante que a gente conheça o efeito dos mantras no nosso corpo, na nossa mente, na nossa vida. Então, existe uma correlação com o aspecto do inconsciente coletivo. É dito que os mantras, por serem instrumentos tão antigos, né, utilizados por culturas muito antigas, eles foram criando registros nesse nosso inconsciente coletivo. A gente também poderia chamar de espaço acástico ou campo morfogenético, né? São essas três palavrinhas que vão se referenciar quase a uma mesma coisa: inconsciente coletivo, espaço acástico, que é bem usado na cultura sânscrita, né? Na cultura indiana, e campo morfogenético, que aí já é um termo mais utilizado pela física quântica, por estudiosos mais modernos. Em todo caso, esses três nomes eles vão estar se referenciando a esse espaço que acolhe e agrega tudo que nós pensamos e enviamos de mensagem para o universo. Então, por exemplo, o mantra Om. Imagina quantos milênios ele é entoado, ele é vibrado. Quando a gente canta o mantra Om, algo no nosso inconsciente é, é trazido por esse inconsciente coletivo. A gente poderia falar, já agora pegando um pouquinho das nomenclaturas das neurociências, que há uma criação de um caminho sináptico. Então, um neurônio faz ali o encontro, né? Tem a fenda sináptica com outro neurônio, e ali se cria um caminho, que a gente vai chamar de caminho sináptico, que conduz a um estado de mente ou corpo organizados, ou desorganizados também. Porque esse aspecto do campo acástico, do inconsciente coletivo, ele funciona tanto para o bem quanto para o mal, vamos dizer assim, né? Porque nós que somos seres humanos complexos, nós vamos armazenando memória. E dentro desse aspecto de armazenamento da memória, a gente tem como se fossem botões que vão acionar sentimentos de felicidade, de segurança ou sentimentos de tristeza, de angústia, né? Então, por exemplo, a gente está passando na rua e a gente escuta alguém brigando. Automaticamente, os nossos caminhos sinápticos vão transitar ali por um estado que vai nos levar para um medo, uma preocupação, e aí a gente entra em um estado de angústia porque ouvimos uma briga, né? Então existe uma memória ali no nosso cérebro que aciona briga com perigo, com instinto de proteção, sobrevivência. Da mesma forma, as coisas boas também geram essa ação em nós, né? Então, quando a gente ouve a palavra eu te amo, né? Ou a gente vê sei lá, um casal dando um abraço, um gesto, uma troca de carinho, isso já vai gerar em nós uma liberação, né, ali hormonal, positiva. E os mantras, eles entram nesse mesmo caminho de organização ou desorganização, né, interna, que é ajudar a gente a ter correlações com o que faz bem. E é dito que no caso dos mantras, muitas vezes não é nem necessário que o praticante tenha total ciência do significado daquele mantra, mas apenas por entoá-lo, a vibração que ele produz no entorno do seu campo pessoal vai já começar a ter uma interferência benéfica. Assim como é já atualmente estudado na neurociência, que o nosso cérebro ele já começa a se transformar só do praticante de yoga pegar o tapetinho de yoga. Então,
quando, né, os praticantes de yoga pegam um tapetinho de yoga, põem embaixo do braço, já começam a acontecer organizações no cérebro que indicam que naquele momento a pessoa vai praticar yoga. Então, são esses registros, esses caminhos que vão acontecendo dentro do cérebro muito interessante, porque a gente percebe que a nossa anatomia ela tem uma predisposição para o armazenamento de memórias, né? Como eu falei, positivas ou negativas, mas aqui no caso nós estamos focando nas memórias positivas, né? Que os mantras podem fazer por nós. Então, o mantra Om é algo muito interessante que a gente está já, né, se preocupando em entoar pelo menos uma vez por dia. E e os mantras mais comuns também, que a gente pode usar, como Om Mani Padme Hum, para quem está começando ali a conhecer o mundo dos mantras, né? São mantras muito legais aí que vocês estarem praticando. E agora eu já entro dentro da temática da aula de hoje, que é o mantra da Rainha Madalassa, a canção de ninar da Rainha Madalassa. Então, essa história que eu vou contar, ela está dentro do Markandeya Purana, que é um dos principais 18 Puranas. Os Puranas, eles são literaturas hinduístas que ficaram muito famosos, que são muito importantes para os estudiosos, né, desse campo. Eles dizem que eles são tão importantes quanto o Bhagavad Gita, né, porque eles trazem uma cultura muito rica, e tem toda uma história hindu, né, envolvida ali em como eles vão explicar o mundo pela visão deles, né, pela visão hinduísta. Então, a rainha Madalassa, ela foi uma rainha, casada com o rei Hitayambhava, e ela era conhecida como uma das mulheres mais eruditas da Índia. É dito que ela alcançou a iluminação ainda no corpo físico, nomeado de Madalassa, né? A gente não tem certeza, porque são histórias antigas, mas ela teve 4 filhos: Vikranta, Subarhu, Shatrumardana e Alarka, né? Esses nomes em sânscrito super diferentes aqui para nós. E aí, a ideia que ela traz dentro desse poema foi um poema que ela escreveu enquanto ela estava grávida, em alguma das gestações, não deixam claro aqui dentro da história, mas alguma das gestações dela, ela escreve esse poema pensando em trazer para os filhos uma noção do despertar da consciência, ao invés de trazer uma noção de iludir a criança, de iludir, né, esses filhos para encarar o mundo. Como às vezes é comum a gente ver em outras culturas, né? Ali tem o bebezinho, tem a criança, e as mães até mentem um pouquinho de como que é o mundo lá fora, de como que é a verdadeira realidade, para proteger aquela criança. Mas como na Índia existe esse ímpeto pela expansão da consciência, pela visão mais além da matéria, essa história é bem legal porque ela mostra isso, né? Uma mãe que lá ainda no berço dos seus filhos conta uma história, recita um poema, visando mostrar para eles a verdadeira realidade da existência. E ao invés dela, então, oferecer brinquedinhos ou distrações materiais, ela oferece uma canção. E antes de eu contar para vocês a tradução desse poema, a gente faz uma reflexão sobre essa questão da troca pelo objeto material e do som, né? Então, ela escolhe dar para os seus bebês sons ao invés de brinquedos materiais. Por um princípio já, como que eu falei antes, de indicar para os seus filhos a conexão com o espiritual. Enquanto que objetos materiais vão, às vezes, ajudar a gente a ficar muito apegados à matéria. E pensando, né, como que a gente sempre pode fazer um paralelo com a forma como nós estamos nos educando. Porque
a vida na carne, né, a vida no corpo físico, ela é um constante processo de educação. Primeiro, a gente, né, é educado pelos pais, pelos familiares, e depois há uma necessidade da gente ter uma responsabilidade espiritual de passar a nos educar, porque nós é quem nos tornamos, né, os nossos principais orientadores durante a existência da vida material. Então, às vezes a gente se distrai com coisas materiais, né? A gente está ali chorando e aí a gente põe um brinquedinho para a gente se distrair. Não que isso não possa ser feito, a gente está aqui no mundo da matéria para usar mesmo dessa matéria, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas é importante que a gente busque formas de distrações mais elevadas, e os mantras são uma dessas ferramentas, por exemplo. Por quê? Porque os mantras, eles são sonoridade. E a sonoridade, ela ultrapassa os limites da matéria. Não é mesmo assim como a gente percebe? Por exemplo, se tem uma parede, né, entre a minha casa e a casa do vizinho. Eu não vejo o que, que o vizinho está fazendo, eu não sinto o cheiro, às vezes sente também, né? Mas eu também não sinto, mas eu escuto, né? O som, ele ultrapassa a barreira da matéria. Então, se o som ultrapassa a barreira da minha parede com o meu vizinho, imagina como é para o alcance das esferas sublimes, das esferas celestiais. É dito, então, que o som ele pode ultrapassar a barreira do campo físico e alcançar as esferas celestiais, né? Alcançar o mundo espiritual, o plano espiritual, as colônias, etc. Então, por isso que os mantras, né, a música em geral, ela é muito usada nas culturas espiritualistas, por esse princípio de conseguir conduzir uma mensagem, uma comunicação com o plano espiritual. E aí, mais uma reflexão antes de eu ler para vocês a tradução e cantar, né, também. Dentro desse mantra, o principal, né, a principal parte do poema que virou música, que é conhecida como Sudoce, o Doce, ela vai ter um momento em que ela fala Samsara Maya, né? Então, Samsara Maya. Maya é um nome que se dá a esse mundo da matéria, que muitas vezes é conhecido como o mundo da ilusão. Mas quando a gente vai pegar a fundo a etimologia da palavra Maya, ela vem de dois prefixos, Maha, que significa grande, e Ia, que significa afirmação. Então, Maya significa literalmente a grande afirmação. Seria muito interessante a gente buscar perceber mais esse mundo da matéria como a grande afirmação do mundo espiritual. E não ficar com uma visão assim muito pejorativa do mundo material, que às vezes a gente tem, né? E até mesmo no âmbito do mundo do yoga, é o mundo de Maia, é o mundo das ilusões, cuidado com o mundo de Maia. É claro que sim, nós temos que ter, né, cuidado, porque realmente o mundo da matéria é um mundo de muitas perdições. Se a gente não buscar se expandir da consciência, a gente rapidinho se perde. Mas é também muito satisfatório a gente enxergar esse mundo da matéria como um mundo da verdadeira afirmação espiritual, da grande afirmação espiritual, que é o que realmente nós estamos fazendo aqui, né? Afirmando a essência do nosso espírito. Esse corpo físico, esse nome, essa profissão, essa história de vida que todos nós temos, distintas, né, um para cada um, ela é uma grande afirmação do que é a nossa essência espiritual. Por isso que a gente tem que ter muito carinho, né, muito cuidado com as escolhas que fazemos durante esse corpo e buscar se distrair menos com os brinquedinhos da matéria e ouvir mais os sons celestiais, né, os ensinamentos que tem muito aqui para nós. Então, queridas e queridos,
Eu vou ler agora a tradução em português para vocês. Não sei se eu leio a parte em sânscrito, porque acho que vai ficar um pouco comprido demais, né? Mas vamos lá para o significado. Então, Madalasa diz ao seu filho que chora: Você é puro, iluminado e imaculado. Deixe a ilusão do mundo e acorde deste sono profundo de ilusão. Meu filho, você é sempre puro. Você não tem um nome. Um nome é apenas uma sobreposição imaginária sobre você. Este corpo feito dos 5 elementos não é você e nem você pertence a ele. Sendo assim, qual pode ser o motivo do seu choro? A essência do universo não chora na realidade. Tudo é uma maia de palavras, ó príncipe. Por favor, entenda isso. As várias qualidades que você parece ter são apenas sua imaginação. Elas pertencem aos elementos que fazem os sentidos. Os elementos que fazem esse corpo crescem com o acúmulo de mais elementos ou diminuem de tamanho. Se alguns desses elementos forem retirados, isto é, o que se vê quando um corpo cresce em tamanho ou se torna magro depende do consumo de comida, água, etc. Você, então, não tem crescimento ou decadência, apenas o seu corpo físico. Você está no corpo, que é como uma jaqueta que se desgasta dia após dia. Não tenha a noção errada de que você é o corpo. Esse corpo é como uma jaqueta a qual você está amarrado para a frutificação dos bons e dos maus karmas. Alguns podem se referir a você como pai, outros podem se referir a você como filho, ou alguns podem se referir a você como mãe e outros como esposa. Alguns dizem, você é meu, e outros dizem, você não é meu. Todas essas são referências a esta combinação de elementos físicos, que é o seu corpo. Não se identifique com eles. Os iludidos consideram os objetos de prazer como algo que proporciona felicidade ao remover a infelicidade. Os sábios veem claramente que o mesmo objeto que dá felicidade agora se tornará uma fonte de infelicidade no futuro. O veículo que se move no solo é diferente da pessoa que está nele. Da mesma forma, esse corpo também é diferente da pessoa que está dentro dele. O dono do corpo é diferente do corpo. Ah, como é tolo pensar que tu és o corpo. Então, muito interessante, né? Pensar. São tantas informações para nós adultos, imagina para as crianças. Mas é uma intenção muito nobre, né? Que a Rainha Madalassa teve de proporcionar esse expandir da consciência logo na primeira infância, na infância ali dos seus bebês. Então, agora, queridos, vamos falar um pouquinho mais das versões dos mantras que eu vou cantar para vocês. Eu escolhi cantar 2 versões. Eu vou cantar a primeira, que é mais singela, aonde o meu companheiro, que é músico, fez um arranjo com a melodia da canção de Ninar do Johannes Brahms. Sabe a canção de Ninar clássica? Então, a gente pega uma música clássica da cultura erudita e encaixa ela com o mantra Sudoce Budoce, que é bem conhecido. Eu vou cantar primeiro essa versão e depois eu vou cantar a versão mais famosa do Shinhai, né, onde ele canta em 4 línguas: sânscrito, inglês, espanhol e português. Então eu vou cantar primeiro a canção de Ninar,
incorporada na melodia do Johannes Brahms. Tu doce, bu doce, Niranganosi, Samsara, Parivarti dosi, Samsara, Rajamurta, Jamamritya, Tatsata, Então, bem legal, né? Nessa toada melódica aí. E a gente pode usar, inclusive, para os bebês, né? De atualmente aí. Em algum momento ainda eu vou gravar essa versão da Sudoce Budoce na melodia do Brahms. Fica bem harmonioso. E agora eu vou cantar a música que é mais famosa, que o Shinhai, né, gravou, e ela ficou bem famosa aí. Não sei se vocês as meninas conhecem, devem conhecer, porque ela é bem conhecida. Então, vamos lá. Sudoce Budoci, Nitranjanosi, Samsara Maya Parivardhitosi, Samsaras Vatana Rajamur Hanidram Namjamavito Tatsa Svaru. You are forever good, you are forever true, and the dreams of this world will never break. So give up your attachment, give up your confusion, and fly to that space that's beyond illusion. Eres siempre puro, eres verdadero, y el sueño del mundo no te tocará. Entonces deja los apegos, deja la confusión, y voa más allá de toda esta ilusión. Tu és sempre puro, só não te tocará. Não deixa os apegos, deixa a confusão e voa mais além de toda esta ilusão. Doce, doce, Niranjanosi, Samsara Parivardhitosi, Samsara Rajamurta Nidram Namjamavito Tatsattva Svaru. Essa versão é muito bonita, né? Muito emocionante. E a gente tem a palavra Svarupe, que significa seu diamante interior, né? Sva é seu, referente a sua, seu, e Rupe é referente a diamante. Então, ele fala, né, várias vezes a palavra Svarupe, que tá relacionada com essa ideia da lapidação do nosso diamante pessoal, do nosso diamante interior.
que é bem o propósito, né, do yoga e do mantra também. Então, agora acho que a gente abre para perguntas, comentários, aí para o pessoal que participou também poder falar um pouquinho. Então, fiquem à vontade aí para abrir os microfones, vamos conversar um pouquinho. Alguém quer falar alguma coisa? Eu, eu vou abrir aqui aquele site que você me deu, que eu vou puxar aqui a tradução, porque eu fiquei com uma dúvida assim no início, mas agora eu já me esqueci o que era, porque é muita informação, né? É muita coisa. Bom, se você lembrar, Não, eu vou procurar aqui no, na mensagem que você me mandou do site e eu tá, vou achar aqui já já. certo. Aqui. Uma coisa comum de acontecer é a gente achar várias traduções, porque o sânscrito, ele não é uma língua simples, onde uma palavra está exatamente relacionada com uma tradução. Geralmente, uma palavra, ela tem várias traduções, ela tem uma frase né, que consegue contemplar aquela palavra. O sânscrito tem essa complexidade. Oi, Carol. Oi. Então, partes, quando você estava cantando, eu acho que é o som mais agudo, deu uma falhada, sabe? Mas é muito bonita essa canção, muito linda mesmo. Eu ouvi com o Shimrai, né? E É, que ela é bem conhecida, mas eu achei muito bonito o jeito que você, e agora, né, conhecendo você aí pela telinha, e no começo eu li um pouquinho sobre sua biografia, e na sua fala eu vi como você realmente usa o seu conhecimento como neurocientista, né, da neurociência, né, sua bagagem de neurociência com essas vibrações, né, sutis dos mantras e coloca tudo isso junto, né? Achei bastante interessante, ficou bem bacana essa sua explicação. A gente tem assim vários palestrantes que vieram falar sobre os mantras, os benefícios dos mantras, o significado da palavra mantras. Eu acho bem bacana isso, como cada um traz, né, na sua luz, super interessante. Então, para vocês que estão vindo aqui pela primeira vez, a gente grava esses encontros e eles ficam disponibilizados no nosso canal do YouTube. Então, domingo, underline, com underline mantras. Tem um acervo bem grande lá e vocês podem procurarem pelo tema que vocês têm interesse, mas assim, de antemão, tem várias pessoas que falaram sobre os mantras, os benefícios dos mantras, o Guru Sivananda, tem o Radhanatha Das, que também falou sobre os mantras e a diferença de mantrar e meditar. Então, isso é muito bacana, porque cada encontro que a gente tem, isso vai acrescentando mais e mais, né, essa tecnologia aí sonora que traz tanta calma para gente, né, Carol? sim. O som tem esse poder realmente de trazer muita paz. E a gente está nesse piro aí da era Kali Yuga, né? Que é de tantas
como se diz, tantas coisas acontecendo aí que a gente precisa realmente se conectar com essa paz, né? Com essas vibrações que acalmam o nosso coração, o nosso sistema neurológico, nosso sistema imunológico, no nosso sistema nervoso, né? E essa sinapse aí, eu gostei muito dessa sua fala, né? Como a gente acaba se relacionando com o som, trazendo essa memória que a gente coletiva, que a gente carrega. E é muito linda essa canção também da Rainha Madalassa, que a gente é felizes daqueles, né? Que logo cedo já vão tendo esse conhecimento aí que nós não somos esse corpo, né? Acho que quanto mais cedo, mais a gente não se identificar com tudo isso é um privilégio, né? Com certeza. Muito interessante, Hum, né? Gratidão aí pela sua partilha, viu, Carol? Sim, né? Eu que agradeço pelo convite. E pensei em falar mais alguma coisa, que os mantras, além de todos esses benefícios, né, eles também ajudam muito a gente a evitar a construção de karmas, né, porque a gente tem um processo, às vezes, de não controlar os pensamentos, palavras e ações, né, por ímpetos, por, às vezes, muita reatividade, uma mente que tem a tendência a ser reativa. E os mantras, eles são fundamentais para isso, porque quando você percebe que você está entrando num processo de desequilíbrio, descontrolar a sua própria mente, seus próprios pensamentos, palavras e ações, você pode começar a mantrar um mantra. E isso vai neutralizar os seus pensamentos, as suas emoções, é muito bom mesmo e funciona, né? Eu gosto muito de ensinar para os meus alunos o mantra Om, bem simples, visualizando uma espiral entrando dentro do terceiro olho. Então você mantra Om. Cada Om que você faz, você imagina essa energia sendo succionada, né, para dentro do cérebro. Isso ajuda você a se organizar, a se concentrar e às vezes evitar uma briga, evitar, né, enfim, se irritar com alguma pessoa, N situações ali que a gente pode usar do mantra Om, e pode ser outro mantra também que você está ali mantrando, Om Mani Padme Hum, Om Gangana Pataya Namaha, né? Os mantras que são mais comuns estarem sendo recitados em maior quantidade. Então, fica essa dica aí para nós todos, nos ajudar, né? Sempre se ajudar a evoluir. E os mantras são uma ferramenta incrível mesmo para esse trabalho acontecer. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Perguntar? Oi, Carol. Oi, Luiz Fernando. Tudo Deixa eu te bem? falar, nunca tinha tido uma explicação como essa, até interessei e quero ver mais no canal para ver mais sobre mantras. Mas pode falar que um mantra é um estado meditativo, quando você está entoando mantras? Você está num estado meditativo, por exemplo? Sim, sim. O estado meditativo, ele se caracteriza pela organização unidirecional da nossa mente. Então, assim, é claro que existe uma diferença de você entrar em meditação, apenas meditando, ou você estar cantando mantras. Mas entoar mantras te ajudará a entrar no estado meditativo, por causa dessa questão dos espaços que acontecem lá por dentro do pensamento, né? Enquanto você está mantrando um mantra, você não vai pensar em coisas, ou pelo menos você vai pensar menos, né? Às vezes você pode até lembrar de alguma coisa ali, mas você não vai conseguir organizar uma frase continuada dentro da sua mente, porque o mantra está ocupando esse espaço. Então, para além dessa explicação
mais coloquial, vamos dizer assim, eu vou dar a explicação que a neurociência traz, né, para nós, que é a do que acontece no nosso cérebro quando nós estamos meditando, ou entoando mantras, ou tocando um instrumento, ou cantando uma música, ou jogando xadrez. Todas essas atividades que pedem para nós uma atenção unidirecionada. Então, essa é a explicação. Quando nós levamos a nossa atenção para um só ponto, para uma só atividade, a região do córtex pré-frontal ela é mais ativada. Então, o neocórtex aqui, né, ele vai começar a ter uma grande ativação. E aí ele leva essa ativação através de um mecanismo que chama giro cingulado, e esse giro cingulado, ele leva a informação para o tálamo. O tálamo é uma região do nosso sistema límbico que está relacionada com a absorção de informações. Então, por exemplo, tudo que nós absorvemos de informação do espaço, som, cores, cheiros, texturas, ela passa pelo tálamo primeiro para depois ser reprocessada no neocórtex. O tálamo é, entre aspas, o porteiro do cérebro, entendeu? Tudo que entra no cérebro tem que passar por ele. E quando nós estamos com a atenção unidirecionada, o tálamo entra em adormecimento. Então, o giro cingulado, ele envia um comando pro tálamo para ele dormir. Agora é hora de você descansar. E aí, com o tálamo em maior repouso, o cérebro absorve muito menos informações do seu entorno. Então, a gente consegue ter um descanso maior. Você imagina, né? Esse cérebro que está o tempo todo reprocessando informações que os 5 sentidos absorvem do mundo. Quando a gente medita ou canta mantras, essa região, tálamo, ela fica mais serena e a gente não absorve tantas informações. É por isso que quando a gente está num estado de meditação profunda, primeiro acontece uma hipersensibilização dos sentidos, né? Então você começa a ouvir melhor, às vezes até sentir cheiro, né, de uma forma mais profunda, texturas, você tem uma expansão desses sentidos a priori, e depois eles vão acontecer o quê? Ser recolhidos, né? Que é raro o recolhimento dos sentidos. Com os mantras isso também acontece, né? Então você começa a entoar um mantra, passado ali 10 minutos que você está entoando, a tendência é que você já não preste muita atenção ao redor, né? Você entra num estado de muita concentração e aprofundamento interno. Beleza. Respondi a sua pergunta? Plenamente. E parabéns pelo desempenho, que foi muito bacana. Quero ouvir de novo lá na aula. Ah, lá na aula vai ficar melhor, né? Ao vivo. Que teve umas falhas, agora falou no agudo. O microfone não captou bem. Ah, é uma pena. Essa música é linda. Eu já cantei ela no momento pessoal. Vou cantar de novo para você. Bom. Bom, como é que estamos de horário? Já estamos num tempo bom aí, né? Se alguém mais quiser fazer mais alguma pergunta, estou à Ah, disposição. Carol, oi. Foi lá. Ah, não só que eu lembrei, né, enquanto falava de todas as questões, né, da neurociência e os mantras, que eu recentemente li, eu acho que foi no site da Alzheimer Foundation, foi numa organização dessas bem assim, bem, né, bem conhecidas, sobre estudos que foram feitos com o mantra Satanamá, como prevenção de declínio cognitivo, né? A prevenção e tipo assim, né? O retardamento de algum processo mais, né? Mais rápido. Não sei se você já ouviu falar alguma com relação especificamente com relação ao mantra Satanamá. Até eu vou voltar a tentar dar uma olhada nisso. É interessante.
Eu nunca tinha ouvido falar, mas eu fiz uma correlação aqui agora que é incrível. Porque, ó, geralmente o Satanamá, ele é entoado junto com o toque dos Sim, dedos. sim, que é. Tá, Uhum, como que é mesmo? é, Cabeços. Peraí, eu vou lembrar. não lembro. Amargas da Aham, que é esse, não é? é isso, isso. E os toques nos dedos, eles também estão associados a uma organização neurológica, Uhum, de levar a pessoa para um maior nível de concentração, que é o mesmo princípio dos mudras, né? Por que os mudras funcionam? Tem toda uma relação, né? Sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, e com uma forma de manter-se conectado em si mesmo. Então, realmente, para as pessoas, né, que estão em processos ali de doenças cognitivas, é muito interessante mantras e essa utilização do mantra com o toque dos dedos. Não só o toque dos dedos, mas também o japa mala. Por que o aham, japa não usado? Porque ele vai fazer essa mesma função, ó. Eu toco meu polegar, ele tem uma ação tátil ali, então os meus sentidos vão estar dentro uhum, dessa função de me trazer para a atenção do presente. sim, Então, né, enfim, só para trazer esse complemento aí. Muito uhum, legal por ter obrigada. trazido aí essa informação do mantra. Queria só agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu não conhecia esse trabalho desse grupo, né? Fiquei conhecendo nesse fim de semana, então achei super interessante. Né? Carol, minha professora de yoga, e foi muito rico, Carol. Parabéns pela apresentação, foi muito bom, né? E muito Obrigada. bom saber que tem esse grupo aqui aos domingos, né? Voltarei mais vezes para participar. Muito obrigada, gente. Obrigada, Carol. Muito legal, Obrigada a obrigada. você. Eu gostaria de falar aqui com a Larissa sobre o mantra Satanamá, né? Toda essa explicação que a Carol deu, né? Muito super interessante, mas eu também vou acrescentar Por favor. que é um mantra da tradição do Kundalini Yoga. Então, essa questão do aspecto cognitivo, né, para o Alzheimer, ele é tanto usado para as pessoas, né, que estão começando a desenvolver uma certa demência, né? Não precisa ser Alzheimer. E também para os cuidadores dessas pessoas, porque normalmente as pessoas, né, os cuidadores ficam muito estressados, ansiosos, então é um mantra que acalma muito. E além do, né, o Sa no indicador, Tá no dedo médio, Na no anelar e Ma no mindinho aqui, Satanamá. Então, você acompanha com a música. As primeiras, sei lá, aí você vai, marca lá 2 minutos. 2 minutos você canta o mantra. 2 minutos você sussurra o mantra, fala baixinho. 2 minutos você só mentaliza. Aí mais 2 minutos mentaliza e vai voltando. Depois sussurra e depois canta. Eu lá no meu espaço, né, que eu tenho um espaço de Ayurveda aqui no Rio de Janeiro, muitas vezes eu dou esse tipo de essa meditação para os grupos. E eu percebo que tem horas que as pessoas realmente, apesar de estarem ouvindo a música,
com o ritmo marcando, na hora que você tem que ficar só na mentalização, as pessoas se perdem, é muito difícil. Então, é um exercício de concentração bastante intenso. Então, eu acredito, você pode explicar, que eu não entendo de neurociência, que esse foco é que seja benéfico para os portadores de algum tipo de demência? Sim, é isso aí. É a capacidade do cérebro se concentrar em uma só ação, né? Vai gerar, entre outras coisas que eu expliquei, do adormecimento do tálamo. Então, esse cérebro, ele recebe menos estímulo, é como se ele descansasse. Porque até quando a gente está dormindo, o cérebro fica processando informações, né? Então, essa é o grande diferencial da meditação e dos mantras, né? Que você consegue deixar o cérebro zerar mesmo, assim, né? Reorganizar e recarregar. E também tem ações de liberação dos neurotransmissores, como, por exemplo, a anandamida, a própria ocitocina, né? Então, são neurotransmissores que vão ajudar ali a gerar um bem-estar, organização pro corpo. E deve ter outras coisas também que eu não sei explicar, né? Porque é um assunto muito complicado, então o corpo é muito complexo. Se a gente for pegar as pesquisas ali, vai ter outros nomes aqui que eu não estou sabendo trazer agora, mas é um mundo de benefícios, né, que nós temos para tanto prevenir, né, processos quanto tratar. É verdade. E esse mantra também pode ser assim uma brincadeirinha para você começar com as crianças, né? No processo meditativo de mantra, porque ele pode se tornar uma brincadeira também. É bem, bem legal. Muito legal. Foi bom lembrar desse mantra. Eu recitei ele muito tempo no começo ali da vida com o yoga. Uma amiga de República, ainda na faculdade, nós duas sentávamos no chão lá e a gente fazia. É bem legal. É ótimo. Bom, Foi muito bom aqui, adoramos. Aqui ficou um grupo pequeno, mas ficou assim, bem aconchegante, vamos dizer assim. verdade, foi gostoso. Muito obrigada, Carol. Obrigada a vocês, meninas, pelo convite. E mais para frente, vamos fazer mais coisas. Tem o meu companheiro que é músico, e nós temos um CD de mantras, né? Chama Contemplando a Harmonia, o nosso projeto. São 8 mantras com fundamentações autorais, né? Estruturas melódicas autorais, e a gente usa os mantras antigos para criar novas melodias. Então, os meninos, o pessoal aí que são meus alunos, já conhecem um pouquinho do projeto, mas valeria a pena a gente fazer um outro encontro aqui para apresentar o projeto do Contemplando a Harmonia. São mantras muito bonitos, e aí aí cantaria eu e o meu companheiro. Depois a gente combina. Tem no Spotify, não? Ah, tem no site. Eu mandei, acho que o endereço, vou mandar para você, Vânia, o endereço para você Tá conhecer. ótimo, obrigada. E aí a gente agenda aí para um domingo ali mais para frente. É isso, a gente Ótimo. coloca o seu site também, né, Carol? Para as Sim. pessoas procurarem que você faz tem essas músicas, o seu site aí, né? Ah, Que sim. deixa eu procurar aqui. Você pode falar para as pessoas que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir mais tarde, que não estão aqui, né? As pessoas que escutarem essa gravação. Sim, ó, o meu site é www.sundariyoga.com.br
E o meu endereço do Instagram é @carolsundariyoga. Isso. Olha, foi muito especial. Gostei demais, Carol, da sua vinda aqui. Obrigada a vocês que vieram pela primeira vez. É, eu quero pedir para vocês acompanharem a gente pelo Domingo com Mantras, que está aí na tela, @ domingo, _com, _mantras. E quero anunciar nosso próximo palestrante, que vai ser dia 8 de outubro. Então, domingo às 19 horas do Brasil. O mantra que o Jaya, nosso convidado, vai abordar é o Gayatri Mantra. O Jaya é um professor de yoga e professor de formação também. Vocês podem acompanhar o nosso convite, os palestrantes, na nossa página do Instagram. E a gente sempre coloca, mas então aí guardem aí, marquem na agenda, dia 8 de outubro. E será um prazer receber vocês. Obrigada por estarem aqui. Gratidão. E só encerrando, né, que a Vânia Borges falou desse mantra, né, Vânia? Ela mesma falou do Satanamá, né, Vânia? Você veio, foi nossa convidada e acho que não ficou gravado, né? Porque a gente teve um problema no som, foi bem no comecinho, né? Não ficou gravado esse. Ah, que pena. Foi assim, tipo, a primeira ou segunda encontro do Domingo com Mantras, nem a Ana nem eu tínhamos prática de Zoom. Ficamos todas empolgadas e não gravou nada. Mas os outros estão gravados. Tem quase uns 70 pessoas lá no nosso canal do YouTube, assim, bem eclético. Tem Vaishnava, tem professor de yoga, cantor, compositor, psicólogo, tem muita gente falando sobre mantra, vale a pena. Legal. Mantras tibetanos. Carol, o som não está saindo agora. Alguma coisa está diferente. Claro. Agora está ok. Eu ia parabenizar vocês, né, pelo projeto, pela iniciativa aí de reunir pessoas interessadas nos mantras. Genial a ideia, parabéns. E vamos semear, divulgar isso para os alunos. Muito obrigada. Gratidão a todos, uma excelente semana. Namastê. E Carol, você também, não sei se você como professora, né, de yoga, a gente estudou recentemente, né, com professores diferentes, né, Vânia, mas o Yoga Sutras de Patanjali, que fala muito sobre, Luiz, você que estava, né, curioso e quem se interessar pelos o que é, né, o Patanjali foi a pessoa que copiou, né, os Yoga Sutras, e os Yoga Sutras é realmente o gerenciamento da mente. Então é muito, muito interessante. Às vezes as pessoas procuram o yoga como asanas, né, as posturas, como uma atividade física, mas quando você vai ver realmente o significado de yoga, e foi muito interessante, né, os cursos que a gente tem feito, né, Vânia? Você fez com o Radhanatha Das, eu fiz com o Guru Sivananda. Vale a pena se aprofundar um pouquinho sobre o Yoga Sutras de Patanjali, porque com pessoas que realmente, né, tenha esse domínio da língua sânscrita, porque existe várias traduções e às vezes, assim, pelo menos a gente conhece pessoas que realmente são bem, qual a palavra? Que procuram ser bem, assim, não mudar, né? O que eles falam realmente é não consigo falar essa palavra agora. Isso.
fidedigno. A Ana mora no Canadá, tadinha. Ela às vezes esquece as nossas palavras. Há 30 anos no Canadá, ela se confunde às vezes, mas está perdoada. Ok, gente, só eu gosto muito de falar, mas é que tem tantas pessoas que agregam tanto a gente que eu não poderia de falar. Então, procurem aí o Yoga Sutras de Patanjali, né? Eu não sei onde que a gente pode falar para eles procurarem no Yoga Sutras de Patanjali, assim. Eu sei do Yoga Culture, né? Que é um aplicativo que tem muita coisa sobre mantras, sobre tudo, mas eu não sei, tem que ser membro, né? Então, Eu eu gosto vou muito da versão do Timing, Dr. Timing, que ele comenta também, né? Que é um estudioso, é interessante a versão dele. timing, eu não conheço. Timing. Ok. Depois mandar para vocês, referência. Ok, nós vamos trocando figurinhas. Esse é um lugar muito gostoso para isso, gente. A gente está sempre aprendendo aí com os outros. Namastê, boa noite, boa semana a todos. Boa noite, boa semana. Obrigado pela presença. Obrigada pela presença mesmo. Beijo, gente. Obrigada, Carol. Obrigada, Luiz, Larissa, Andressa. Hare Krishna. Até a Tchau. próxima. Haribo. Haribo.